Boa tarde, meus amigos, todos bem? T-Dog falando. Para quem não me conhece, eu sou um dos membros conselheiros aí do Best Pauper Joinville, e hoje o nosso patrão, nosso chefe, Diogo Moa, né, que a gente tem muito carinho, me pediu para estar gravando essa análise, né, da decklist de um dos nossos membros que fez o segundo lugar no Best Pauper Curitiba, né? Então, Stênio Leopoldo, né? Já quero deixar aqui as minhas congratulações para ele, que além de jogador é meu amigo pessoal também. A gente está sempre conversando sobre as listas, vendo que carta melhor se encaixa no ambiente, e dessa vez ele conseguiu se dar muito bem. Para quem não sabe, o Stênio Leopoldo participou do Best Pauper anterior na Meriru, né? E não foi muito bem, ele estava conduzindo Boros. E, se eu não me engano, não conseguiu nem o top 8 nessa última vez que ele havia ido, e agora realmente desencantou, digamos assim, né? Chegando em segundo lugar. Esse torneio foi um divisor de águas, né, entre Santa Catarina e Paraná. O pessoal tem se organizado muito, nível altamente competitivo. Jogadores renomados participaram desse campeonato, né, como Thales Brasil, o próprio João Kiel de Curitiba, o próprio Diogo Moa, Roberto Silva. Então estava um nível bem alto aí, né? Sem mais delongas, vamos começar então a comentar a lista do nosso amigo Stênio. O Stênio estava conduzindo o Mono Black Control, né, nessa oportunidade. Ele estava contando com usando 21 terras. Dentre essas 21, 18 eram pântanos e 3 Barren Moors. O Barren Moors, para quem não conhece, é um terreno que ele entra virado, né, e tu tem a opção de baixar ele virado ou pagar uma mana preta para tu tá fazendo reciclar. Ele é muito bom nas oportunidades em que você tá flodado, né, ou tu precisa comprar uma carta diferente, tá com ele na mão, ou mesmo, né, se abrir a mão com um Barren Moors e sem pântano, tu abre da mesma forma, não vai te prejudicar muito, né, até porque o Mono Black ele não tem muitas jogadas de custo 1, né, que vão ser relevantes assim. Essa era a parte dos terrenos. Aí vamos para as criaturas. O Stênio estava contando com 4 Chittering Hats, que para mim é a carta mais icônica aí do Mono Black Control. Entra em campo, o oponente coloca uma carta na mão no topo do Grimório, né? E à medida que tu vai fazendo isso, tu vai ganhando tempo no jogo. Entenda um tempo não como horas, minutos, né, e segundos, mas sim como uma cadência de jogadas, né? A partir do momento que tu coloca uma carta da mão do oponente no topo do Grimório, com certeza ele vai estar atrasado e a cadência de jogadas dele vai ser diferenciada, né? Vai estar atrás de você, com certeza. Ele contava também com 3 Combat Witness, que é uma das minhas cartas prediletas. A Combat Witness ela custa 2 pretas, tem um corpo 1/3 e tem uma habilidade ali muito útil, né? Contra Boros e contra o R-Screds também. Até contra o Mono Green Stomp, né? Dependendo da situação, você consegue usar ela bem. Ela vira causa 1 e o oponente escolhe um outro alvo no jogador ou numa criatura sua para dar um de dano. Além de contar também para devoção do mercador, que eu vou falar mais para frente. 3 Mercador Cinzento, né? Mercador dispensa comentários. Para mim é a carta-chave aí do Mono Black Control. Entra, o jogador alvo perde vida igual o número de devoção ao preto que você tem. E você ganha vida igual ao número de devoção. Então se você tem uma Combat Witness e um mercador, logo o oponente já perde 4, você ganha 4. Né? Isso aí contra um Mono Red, se você tiver vivo até o quinto turno, com certeza vai ser bem útil. 3 Espectros de Liliana, né? A única criatura com habilidade voar que o Mono Black costuma usar, nas listas mais padrões, assim, né? 2/1 voar, entra em jogo, o oponente descarta uma carta. Né? Ela é forte porque entra aquele conceito de tempo também que eu havia explicado quando eu estava falando do Chittering Hats. Então o oponente acaba descartando uma carta, fica um pouco atrás também. E 3 Thorn of Black Rose, que é o monarca da cor preta. E tem a habilidade ali do toque mortífero, né? Então você consegue parar criaturas muitas vezes com poder maior até que ele e fazer com que essa criatura não permaneça em jogo. No set de feitiços, o Stênio está jogando no main deck com 3 Dures, né, que é o Kojiro, ele olha a mão do oponente
tira uma carta que não seja, se eu não me engano, Duras ele tira uma carta que não seja criatura. Que não seja criatura ou terreno, né? E você olha a mão do oponente e tira aquela carta. Eu, geralmente, quando eu uso o Mono Black Control, eu não gosto de jogar com Duras no main deck, né? Mas com certeza o Stenner deve ter feito uma análise muito adequada do ambiente, então ele viu que era necessário jogar com 3 cópias do Coagir, né? No main deck dele. E aí vai de cada player, né? Cada um consegue fazer a leitura aí do seu deck. Eu geralmente sou muito criticado nas minhas listas, né, de Mono Black Control. Algumas pessoas falam que a minha lista é totalmente diferente. Quando você pega as minhas listas que eu tenho no MTG Top 8, geralmente tem alguma carta que foge totalmente dos padrões ali de Mono Black, né? Para quem não sabe, também eu sou jogador apto do Mono Black, costumo jogar rotineiramente com esse deck. Inclusive já fui campeão de um Mega Pauper com o Mono Black Control, né? E é como eu falei, cada jogador consegue fazer uma leitura do seu ambiente, né? E joga com as cartas que se sente mais confortável. Stênio estava usando também de feitiços ali 2 Eritrid Shiner, uma carta muito boa, muito forte. O oponente sacrifica uma criatura, lembrando que pro sacrifício, né, o jogador, tu tá dando um alvo no jogador, então tu não tá dando um alvo na criatura. Então criaturas com proteção contra o preto não conseguem se esquivar, criaturas com manto não conseguem se esquivar. Muito forte contra Boggles, né? E ainda por cima o Eritrid Shiner tem a questão do recapitular por custo 7, que permite tu usar ela mais uma vez. Muito forte. Foi muito assertivo aí na colocação dos 2 Eritrid Shiners no main deck. 4 Signing Blood, né? Uma carta padrão aí no Mono Black. Custo 2, o jogador alvo perde 2 pontos de vida e compra 2 cartas. Lembrando que o Signing Blood tu pode dar alvo no oponente. Então eu particularmente já ganhei algumas partidas assim, né? Faltava ali 4 de vida, tinha 2 Signing Bloods na mão, dava os 2 Signing Bloods e conseguia vencer. Muito bom. E aqui eu acho que começa a entrar algumas peculiaridades da lista do Stênio, né? Não sei se, pelo menos nas minhas também eu uso, mas o Stênio estava contando com 2 Desenterrar. O Desenterrar para mim é uma das cartas muito fortes, não só no próprio Pauper, tá? Ela contempla em outros formatos, que ela joga também em outros formatos. Por que no Mono Black ela fica tão agressiva? Porque as criaturas que contemplam o Mono Black, a faixa de custo de mana são de custo 2 e 3. Tu pode contar que o Stenner tem 4 Shading Hats, tem 3 Combat Witness, ele tem 3 Liliana Spectre no main deck. Então ele vai voltar essas criaturas com o Desenterrar. Caso ele não consiga fazer isso, ele ainda tem a opção de dar o Cycling com custo 2. Então ele paga 2 manas, descarta o Desenterrar e compra uma outra carta, né? Aí vamos para as mágicas instantâneas que ele estava usando também. 4 Defile, que para mim é uma das melhores cartas da coleção, do Pauper, né? Infelizmente ela está jogando muito só no Mono Black, até porque ela depende de pântanos em jogo para poder dar o redutor, né? A comparação dela com o Scred, que joga no R, o R Delver, é, é apta, né? Todos fazem, assim. Até brincam que o Defile é o Scred do preto, né? Mas o Defile realmente é uma carta muito forte, tem tá com 4 no main deck. 4 Veredito de Get, né? Novamente na mesma proposta ali do Edit de Shiner, onde o jogador sacrifica uma criatura, só que nesse caso o Veredito de Get é uma mágica instantânea e ele faz com que seu oponente perca 1 ponto de vida, né? Então esse 1 ponto de vida pode definir a partida, a gente acredita, né? Lembrando que perder vida o oponente não consegue prevenir, né? Dano e perder vida são conceitos diferentes no Magic. Então, sempre alguém tiver dúvida quanto a isso, dê uma olhadinha aí nas regras que vocês vão entender. Um Die Evil, né? Um Die Evil, para quem não sabe, ela custa 1 mana e faz com que a criatura alvo tenha habilidade imortal. E ao voltar, ela ganha um marcador +1/+1, né? E essa carta ela é muito útil quando você consegue combinar com cartas, por exemplo, como Chittering Hats, né? O oponente dá um alvo no Chittering Hats, você dá um Die Evil em resposta.
Shivering Hats morre, volta a trigabilidade novamente. Então o oponente perdeu a carta na mão, você volta com Shivering Hats 3/3 e ainda assim o oponente bota mais uma carta da mão no topo do Grimório. Né? Além das diversas interações que tu consegue fazer aí com Liliana Specter e até mesmo com o próprio Monarca também. Né? Você está perdendo o Monarca, o oponente vai matar o seu Monarca, você dá um Daivo e você consegue proteger o seu set de criaturas do Mono Black. Uma Vítima da Noite, uma carta que todo mundo está acostumando, tá usando muito aqui em Joinville também, né? Ela destrói o alvo que não seja vampiro, não seja lobo e não seja zumbi. Talvez dessas classificações aí, o que mais nos atrapalha seja o zumbi, né? Porque geralmente o pessoal utiliza o Gurmag Angler, que ele é um zumbi, né? E reiterando aqui, não é lobo, é lobisomem, tá? Então lobisomem é difícil, os cards de lobisomem que jogam no Pauper. Pelo menos se alguém souber de algum aí, cita nos comentários depois, mas eu não consigo vislumbrar nenhum agora no momento. E aqui algumas cartas polêmicas, né? 2 encantamentos que o Stênio estava usando no main deck. Um é o Oubliette, né? O Oubliette, pessoal questiona muito a questão do valor financeiro da carta, mas é uma carta com uma raridade. Digamos assim que é uma carta comum, só que muito difícil de ser encontrada, né? Então o Oubliette, ele tá ali justamente para conter cartas como o Stormbound Geist, né? Cartas com imortal, cartas que deixam ficha em campo, geralmente são o grande pesadelo aí do Mono Black, né? Porque você tem que gastar duas emoções geralmente para poder tirar um bicho do campo. Então o Oubliette, além de dar devoção para o mercador, ela consegue muito bem cumprir o seu papel de exilar a criatura, né? Enquanto o encantamento Oubliette permanece em campo. Então essa eu acho que foi a estratégia do Stênio, pensando em colocar o Oubliette no próprio deck, né? Logo após ali, o Stênio conta também com uma proteção de Mogs, que é uma carta que a gente havia comentado. A gente estava conversando já, eu e ele, há um tempo, né, em usar. O próprio Diego Alves, forte abraço para o meu amigo Diego Alves aí, o nosso vice-rei. Então nós temos um grupo aí que a gente acaba comentando as estratégias de Mono Black, eu, o Stênio e o Diego. E não só na lista do Stênio, né, mas a minha atual lista também vai em uma proteção de Mogs, né? Para quem não sabe, é uma carta de encantamento de aura de custo 1. Ela dá mais 2, menos 1 para criatura alvo e ela tem a habilidade de escapatória 3. Né? Você paga 3, exila 2 cartas do seu cemitério e pode jogar a carta novamente. Essa carta eu vejo ela muito versátil, né? O Stênio foi muito assertivo em colocá-la no deck, porque você pode upar, né, uma criatura que você tem. Por exemplo, um monarca, você consegue deixar ele 3/2, né, no momento que tu precisa ser um pouco mais agressivo, ou uma própria Combat Witness, você consegue deixar ela uma 3/2 batendo, né, ou ela também tem a função de matar criaturas, né, que eu acredito que o Stênio tenha visado mais essa característica aí da proteção de Mogs, né. Pensem comigo, você tem 4 manas, né, o teu cemitério recheado ali, você paga 4 manas, né, paga 1, encanta uma criatura 1, a criatura sai de campo. Aí vai lá, usa habilidade escapatória, exila 2, paga 3, mata mais uma criatura. E se tiver mais mana, vai fazendo até as criaturas 1/1 do oponente serem todas destruídas, né? Então uma carta com uma versatilidade muito grande, né? Essa era a lista main deck do Stênio, né? Eu acredito que, ao meu ver, uma lista bem consistente, né? O Stênio também é um exímio jogador e com certeza ele conseguiu aproveitar ao máximo aí desse main deck no torneio. Vamos comentar um pouco do sideboard do Stênio também, tá? Contava com 2 Alienar, o famoso Divest em inglês. O Divest é uma carta custo 1, tu tira uma carta da mão do oponente, tu tira uma criatura ou artefato da mão do oponente, né? Se eu estiver errado, me corrijam depois. Mas muito forte contra Boros, o Stênio estava usando 2 cópias no sideboard, então você consegue tirar, até contra o próprio Tron,
que é um dos maiores rivais aí do Mono Black, você consegue dar uma atrasada, né, na questão de cadência do jogador. Você consegue tirar as Prophetic Prisma, as Prisma Profética, consegue tirar os mapas de expedição do Tron. Eu não sei como é que foi, como é que o Stênio jogou esse torneio, né? Quais as partidas que ele enfrentou. Mas com certeza ele deve ter vislumbrado essa questão também. Tava contando também com 2 Ashes to Ashes, que eu jogo com um no side, geralmente quando eu jogo, porque eu acho essa carta um tanto perigosa, né? Ela é custo 3, você remove 2 criaturas que não sejam artefatos do jogo e perde 5 pontos de vida. Né? O Stênio tá jogando com 2 no sideboard. Perder 5 pontos de vida com o Mono Black é muita coisa, porque tu já perde muita vida com o Signing Blood, né? Então, talvez um no side seria de bom tamanho, né? Eu geralmente jogo com um, sempre tava com 2. Mas é aquela questão, cada um com a sua leitura, né? Uma náusea, que dá menos custo 2, menos 1 para todas as criaturas, né? Provavelmente estava pensando em Boros e Scrads, até mesmo decks contra Elfo é muito forte. 2 Nihil Spellbomb, que é particularmente uma carta que eu não gosto. Eu prefiro a Relíquia de Progênitos. O Stênio também foi infeliz aí na questão da Nihil Spellbomb. Depois a gente havia conversado um pouco sobre essa carta. Eu acho que ele queria ter colocado a Relíquia no sideboard, mas acabou não colocando. E quem assistiu a final dele contra o Boros viu que ele cometeu uma misplay ali que acabou custando o jogo. Né? O oponente estava com 2 Seekers na mesa, Seekers of Way, e fez uma mágica para poder upar os 2. E essa mágica era um Faithless Luffy do cemitério. E aí o Stênio, em vez de responder com a Nihil Spellbomb, ele acabou deixando passar e tomou o dano. Né? E talvez se ele tivesse feito esse exílio do game do oponente, ele teria mais chances ali de ter ganho a partida. Mas já passou e vida que segue, né? Pra gente fazer o quê? Usando um Okiba dispensa comentários, né? Carta com Ninjitsu, que usa no Mardu também. Atacou, a criatura não foi bloqueada, você pode pagar 4. Ela entra já no Ninjitsu causando dano, fazendo com que o jogador descarte 2 cartas da mão. É fatal, né? Pegou, geralmente o jogador fica muito atrás. Mais uma cópia de Oubliette no sideboard. Um Snuff Out, que é uma carta em que custo 4, né? Você pode perder 4 pontos de vida ao invés de pagar o custo dessa carta. Né? Então você combina muito bem contra Stomp, porque você consegue destruir mais de uma criatura por turno. Eu acho que essa foi a ideia do Stênio ali, pelo que a gente conversou. A gente tá usando o Snuff Out e a próxima carta do side, que é o Spinning Darkness, que tem o mesmo propósito de Free Spell, só que o Spinning Darkness você ainda consegue recuperar a vida. Você exila 3 cartas pretas do cemitério e consegue jogar sem pagar o custo. Causa 3 na criatura e ganha 3 de vida. E hoje no Out você perde 4 pontos de vida. Né? Então é um tanto perigoso. Não sei se o Stênio entrou com o Snuff Out e Ashes to Ashes no main deck em alguma partida, né? Como reiterei para vocês, não estava lá. Mas eu acredito que ele não tenha feito isso. Ou ele usava o Ashes to Ashes ou usava o Snuff Out. Usar os dois, perder 9 de vida com o Mono Black é muito arriscado. E os 4 sagrados Rent Mind, né? Onde o jogador alvo descarta 2 cartas ou um artefato. Útil contra vários decks do formato aí que não contam com artefato, né? Inclusive, uma das piores partidas do Mono Black é o Mono Red. Então, 3 duras no main deck, mais 4 Rent Mind no sideboard. Eu acho que dá uma proteção bem forte aí contra os possíveis partidas contra o Mono Red Burn. E é isso aí, gente, né? Agradeço a todos aí que puderam ouvir esse meu podcast. Um breve comentário aí, tentei ser o mais breve possível, mas quando se fala de Mono Black, eu realmente sou suspeito em falar, porque eu gosto muito desse deck, sempre joguei com Mono Black. Agora que eu estou começando a partir para outras aventuras aí, jogando com decks diferentes, né, em campeonatos competitivos, mas é por causa da empolgação realmente, né? Eu sei que ficou um pouco extenso aí a questão do áudio,
Mas agradeço a todos que podem ouvir, comentem, deem indicações para o Best Pauper. Estamos sempre ouvidos aí, né, a tá recebendo ideias novas também, críticas, comentários, né, tudo isso é bem-vindo, né, desde que seja mantido sempre o respeito, porque eu acho que, como qualquer outro grupo voltado para o formato Pauper, nosso intuito é fazer o formato crescer e se desenvolver. Beleza? Forte abraço para todos. Espero vocês aí no próximo episódio do podcast. E vamos ver o que o nosso patrão Mo aí vai definir aí para os nossos próximos episódios como tema. Beleza, gente? Muito obrigado.